Olá, olá, boa noite, como é que vocês estão? Essa semana a gente teve live todos os dias, conversamos muita coisa aqui. E eu gostei do movimento aqui de mensagens que eu recebi, pude responder, de chamadas no direct, chamadas e entradas no grupo. Então eu quero agradecer a audiência aí que tá aprendendo a ser uma mulher livre, uma mulher que se ama demais. E é exatamente a nossa meta desses encontros. Parar de dar valor mais ao outro do que a si mesma. E hoje faltam 2 passos para a gente chegar lá no nosso final desse capítulo. E nós vamos ter mais a quarta-feira que vem. E semana que vem a gente já começa a nossa eleição aqui para saber qual é o próximo livro. O que vocês querem ouvir, o que vocês precisam ouvir e em que área ou como eu posso ajudar vocês. Porque a meta é crescermos juntos. E aí a gente vem cada passo aí. E hoje nós vamos começar pensando em tornar-se egoísta. Ilane, mas egoísta é muito ruim. E eu gosto de pensar, boa noite, Ana, vamos chegando aí todo mundo. Eu gosto de pensar na seguinte questão. A palavra, ela tem o poder que nós damos a ela. E aqui é um egoísmo como se você pudesse voltar um pouco para si mesmo, olhar no espelho e ver a sua imagem refletida. Existem pessoas que elas estão com a mente tão tomadas por alguém, por uma mãe, por uma amiga dominadora, por um relacionamento abusivo, que elas se olham no espelho e ela vê o outro. Isso é real. Elas ficam nessa questão da identidade produzida em agradar o outro e elas se olham se modelando para caber no mundo do outro. Boa noite, Elaine. E aí é muito importante a gente pensar nisso. Aí ela começa dizendo uma coisa bem interessante, né? Como a palavra espiritualidade, que foi o 4º ponto, neste egoísta exige uma explicação cuidadosa. Porque fala assim, na espiritualidade, não gosto disso não. Ou senão você fala egoísta, não, a palavra ruim. Lembra que eu tava falando o poder da palavra que a gente dá para ela? É provavelmente que invoque uma imagem daquilo que exatamente você não quer ser. Indiferente, cruel, negligente e contra si mesma. Para algumas pessoas, egoísmo pode significar isso tudo, mas lembre-se de que você é uma mulher com uma história de amar demais. Então, assim, isso é muito importante, tá? Você começa uma meta nova e aí você começa a mudar. Quem tá do seu lado, que tá vendo a mudança, antes de aceitar assim de bate-pronto, essa pessoa vai começar assim, ué, mas tá mudando? Porque agora eu só penso em você, né? Você é egoísta, né, agora? Por que você ficou disso? E aí a gente pode começar a encontrar essas barreiras, mas o importante é, eu sou uma mulher que amo demais em recuperação. Eu não posso perder o meu foco em prol da falácia alheia. Porque o outro quer, porque a outra quer, porque minha mãe quer, porque o meu marido quer, porque meu filho quer. Eu atendi uma moça uma vez que os filhos mandavam nela. Assim, filhos de 22 anos, 23, tá? Grandes. E aí falava assim, vem pra casa agora que eu tô esperando você pra fazer minha escova. Eu falei, mas que é isso, gente? É assim mesmo que fala com a mamãe? Quem é a mãe aí nessa relação? E aí a gente não pode deixar que as pessoas mandem na gente, dominem, pega agora, vem agora, faz o que. Pera aí, calma. A gente pode combinar, mas tem que falar direitinho. A minha sobrinha tem 6 anos. Tia, faz isso pra mim. É pelo quê? Vai pra mim. É pelo quê? Por favor. Então vamos lá fazer juntas. E é isso. A gente precisa olhar pro outro, às vezes um outro de 50, 60 anos e falar assim, é pelo que mesmo? Por favor, educar, assim, eu não vou me sujeitar a esse tratamento, eu mereço mais que isso. E essa é a
conotação da palavra egoísmo para uma mulher que ama demais, que abriu mão de si em prol do outro, ok? No seu caso, tornar-se egoísta é um exercício necessário para deixar de ser Marte. O Marte, ele morre pela causa. Então, assim, você estava morrendo, se anulando, abrindo mão de você, agora é outra coisa. Precisa botar o pé no freio mesmo e ainda puxar o freio de mão. E dizer assim, não farei, não quero, não vou. Até as pessoas começarem a entender que você está sob nova direção. E se não entenderem, você não pode perder o seu foco, tá? Vamos examinar o que significa o egoísmo saudável para a mulher que ama demais. Não é qualquer egoísmo, é o egoísmo saudável. Colocar o seu bem-estar, seus desejos, seu trabalho, sua diversão, seus planos e sua vida em primeiro lugar. Em vez de em último. Antes, não depois das necessidades dos outros serem satisfeitas. Mesmo se tem filhos pequenos. Inclui em seu dia alguma atividade que visa apenas alimentar você, essa pessoa. E é muito importante. Minha mãe falava uma coisa assim. Mãe que vai no banheiro é vaidosa. Mãe que bebe água é vaidosa. E eu dava risada, né? Mas é engraçado isso. Porque assim, se eu sou mãe, parece que eu não preciso ir no banheiro. Parece que eu não preciso tomar banho. Um banho, sabe, chuveirado. Parece que eu não... Sou mãe. Sou mãe, pronto. Já ocupei todos os espaços. Peraí. Vamos botar o pé no freio, puxar o freio de mão. Entende? Porque às vezes só o pé no freio não freia esse negócio. Seu filho precisa entender através de você. Você na sua vida e na sua existência vai mostrar para o seu filho a importância do autocuidado. Como, Irlânia? Falando? Não. Se autocuidando. Fazendo com você. Então, a mãe acorda, a mãe às vezes passa um creme no rosto e passa uma maquiagem, se arruma. A mãe tem um tempo para ela. Mas a mãe é minha. Enquanto você tava lá com 1 aninho, 2 aninhos, a mãe realmente abriu mão de si, porque você ocupava todos os espaços. E agora? Agora você tem o seu tempo e eu tenho o meu. E quanto mais novo, dentro das possibilidades de você começar a sinalizar, melhor. Inclusive, às vezes você pode beber de carrinho, bota no carrinho, arruma ele bonitinho, leva pro banheiro, se arruma, se maqueia e deixa a criança ver. Minha mãe se cuida lá, ó. Minha mãe não sou eu. Minha mãe não vive para o meu prazer. E isso é importante sinalizar. Por quê, Irlane? Porque senão monta e ainda pisoteia assim. Por quê? Porque é bom. Você vive para mim, eu vou usufruir. Entende? Bobo é quem não usufrui de quem vive para mim. Vive para mim, né? Vou viver esse negócio aí. Mas quando você começa a visualizar que eu vivo para você também, a criança vai entendendo o espaço dela. E o adulto também. O problema é que a gente tem criança de 60, 70, 50, 80, 90 anos, né? Aí fica mais difícil, porque já vem com mania. Mas a gente precisa pisar, colocar o pé no freio, puxar o freio de mão e falar mesmo o que você quer pra sua vida, ok? Bora lá. Espera e até mesmo exige que as situações e os relacionamentos sejam confortáveis para você. Não tenta se adaptar ao desconfortável. Exatamente isso, ó. Agora que você já sabe quem é, que caminho histórico você está construindo, você vai exigir, se posicionar e ficar confortável neste lugar. Que lugar, Irlane? De autocuidado, de prioridade na sua vida. Porque às vezes, se a gente for olhar a fila da nossa vida, vem o marido, vem o filho, vem o cachorro, vem a mãe, vem a avó, vem a tia, vem a sogra, vem, né? E assim, lá no final da fila, tão distante, talvez você veja você. E isso não é o lugar que você tem que estar. Você tem que estar no primeiro lugar, porque você está viva, está bem e você pode dar ao outro. Acredite que as suas vontades e necessidades são importantes. E às vezes a gente pergunta, o que você gosta? Não sei. O que você gosta? Lá em casa a gente gosta muito de batata frita. Não perguntei lá em casa, perguntei você, o que você gosta? E pra saber o que você gosta, você vai precisar se olhar e descobrir. Porque ninguém vai te contar o que você gosta, não. É você que tem que saber o que você gosta,
tá? É claro que às vezes as pessoas nos presenteiam com algo que a gente não sabia que eu gostava. E ok, descobriu, mas a partir de hoje eu provenho, eu vou lá, eu alcanço isso pra mim porque me faz bem, tá? E o que é seu dever satisfazê-la? Eu ouvi agora, ai gente, eu esqueci o nome dela. Aquela senhora que morreu de Covid, né? Eu esqueci o nome, mas é uma atriz da Globo que morreu de Covid. Eu escutei a Li, né, no Instagram da filha dela, ela tá escrevendo acho que uma biografia e tal, e ela tava falando o seguinte: eu aprendi a viver com a minha mãe, e eu perdi a minha mãe, ficou um vazio muito grande. Agora eu estou aprendendo a ser mãe de mim mesma. E na sistêmica, o tempo todo a gente fala isso. Nós somos adultos e como adultos a gente faz a função mãe e a função pai. Eu que me arrumo, eu que cuido de mim, eu que me dou colo, eu que cuido de mim, eu que sei o lugar que eu gosto de ficar e eu que me impulsiono para a vida. Vou fazer meu empreendimento dar certo, vou trabalhar, eu que vou ser esse lugar, função pai e mãe. Eu gosto sempre de falar, função pai e mãe não é a pessoa, é a importância de um que acolhe e dá alimento e o outro que impulsiona para a vida. Ilânia, mas eu não tive pai, não tive mãe, mas você não teve alguém que fez isso por você? Essa ideia de criança órfã é uma construção social. Antes, a gente tinha grandes casas e todo mundo cuidava de todo mundo. A gente foi diminuindo, ó, ficando pobre de possibilidade. E aí, se uma mãe morre, a gente aponta o menino e fala: tadinha, é órfã, tem mãe. Mas tem vó, tem tia, tem amigos, tem professora, tem outras pessoas. A criança não precisa vestir essa carapuça da orfandade. Não precisa. E aí, quando o pai vai embora, foi abandonado pelo pai. Gente, nós que cuidamos daquela criança somos os únicos que não podemos trazer essa frase afirmativa. Porque uma pessoa foi embora, mas tem outras para cuidar. É como se o meu carro tivesse 2 faróis, meu pai e minha mãe. E eu tô dirigindo à noite lá, eu tô dirigindo. Um farol queimou. Eu ainda tenho um farol para me levar. E com esse farol eu não vou bater. Com esse farol eu vou ter direção. Agora, se eu me faço de vítima, eu coloco meu filho como vítima, será que ele no futuro será essa pessoa que ama demais? Ou essa mulher que ama demais? Ou esse homem que se envolve com mulheres que amam demais? A gente vem lendo esse livro aí juntas e a gente passou pelos capítulos do livro. Então vamos crescer, evoluir, fazer a função pai e mãe. Eu coloquei lá a questão da atriz porque eu achei muito interessante a fala dela. Mas é isso, ó, minha mãe morreu, ficou um vazio. E agora eu mesma faço o papel de pai e mãe. Eu cuido de mim. Eu me dou o carinho que eu preciso. Ao mesmo tempo, admite os direitos dos outros por ser responsável pela satisfação das suas próprias vontades e necessidades. Vamos pontuar isso aqui muito bem pontuado. E eu gosto disso. Às vezes, quando a gente tá se posicionando na vida, dizendo não pro que nos faz mal, a gente fica no modo revolt, cuspindo parafuso, marimbondo, batendo porta, porque a gente quer provar pelo grito que a gente é adulto. Pelo grito, ninguém prova que é adulta, meu povo. Ninguém prova. Você mostra a sua vulnerabilidade e fraqueza através do grito. A impaciência, tudo é assim. Você está mostrando que você não cresceu nessa área. E que você não tem habilidade para lidar com aquilo. É isso que você está mostrando. Porque eu vou lá, vou fazer que agora eu sou dona da minha vida. Isso a gente chama de síndrome adultecente. Eu quero satisfazer as minhas necessidades, mas para isso eu piso por cima dos outros, passo por cima 5 vezes e ainda confiro para ver se morreu. Não é sobre isso, tá? Liberdade com responsabilidade. Vai ter momentos que para você não falar, não ofender, não brigar, você sai de perto. Sair de perto, respirar, oxigenar o cérebro é
uma atitude adulta. Agora, gritar, jogar coisa em cima, bater porta, não, é duas crianças brigando juntas. Vamos parar com esse negócio. E isso acaba em violência. Violência doméstica é crime. Então vamos acordar, tá? Porque o que a gente pensa que é uma brincadeira, porque eu sou assim, quando eu vi, eu já... Não. Estela, boa noite. Aline, boa noite. Pretas Bretas, boa noite. Carol, boa noite. Núbia, Estela, Pamela, Jaque, quem mais? Vamos ver aqui. O Walter, boa noite. Vanessa acabou de chegar, boa noite também. E é isso, ó. O seu adulto manda em você. Porque se você deixar a sua criança birrenta dominar, você vai lascar com a sua vida. Bem baiana, assim, ó. Vai lascar com a sua vida, bichinha. Vai dar tudo errado, não vai dar certo isso não. E se você botar na memória aí as coisas que você fez nessa impulsividade do adolescente, quantas coisas que você não fez que você se arrependeu? Então, entre a ação, entre o que acontece e a nossa resposta, existe o pensamento. Entre o pensamento e a ação existe o que acontece. A gente precisa... Gente, confundi. Vamos lá. Entre o que eu penso e o que eu faço, ou o que eu sinto, eu preciso pensar, usar o meu pré-frontal e distinguir o que eu quero pra mim. E às vezes, quando a gente não tem argumento, força como adulta, a gente precisa sair assim, ó. E dar uma volta, respirar fundo e recomeçar a jornada. Fazendo birra, brigando, batendo porta, gritando, não é forma adulta de resolver nada. E pior ainda quando você tem filho, porque seu filho aprende a agir na vida em desequilíbrio. Porque gritar, bater porta é uma pessoa desequilibrada. Então, como é que a gente faz para curar isso, Irlane? Autoconhecimento. Eu olho pra mim, eu me conheço, treino as habilidades que me faltam e vou pra vida. E aí vou mais firme, entende? Isso é necessário. Boa noite, Pamela. Boa noite, Tânia. Boa noite, Fabrícia. Vamos lá, meu povo. Quando você começa a se pôr em primeiro lugar, deve aprender a tolerar a raiva e a desaprovação dos outros. Já falei isso, ó. O outro tá acostumado você ser a caixinha do sim. Quer ir pra rua? Sim. Quer ir no mercado? Sim. Quer dormir comigo agora? Sim. Quer ver televisão? Sim. Agora não. Agora você vai começar a dizer sim pra você primeiro. Se você tiver com vontade de fazer o que o outro quer, você diz sim. Se você não tiver com vontade, você pode dizer não. Tá liberado. E aí o outro vai falar, mas sempre fez. Como é que tá me dizendo não? Porque eu sou tudo pra você, eu abro mão. Tá, deixa eu falar. É a criança dele argumentando com você. E se você embarca neste carrossel, você vai entrar no modo criança também. E aí vai dar uma lambança só. Então vamos manter o adulto saudável. Por quê, Irlane? Porque essa live aqui é para adultas lindas, mulheres maravilhosas, que vão treinar a habilidade de dizer sim e não se afetar porque o outro deu piti. Isso é muito interessante, né? Eu faço treino para pais aqui, e aí às vezes o pai e a mãe falam assim, mas eu falei não, ele não gostou. Eu falei, mas toda vez que você escuta não, você faz um sorriso e fala, ai, obrigada, adorei o seu não. Obrigada. Claro que não, né? Ninguém gosta de ouvir não, eu também não gosto não. Mas a gente tem que conviver com a frustração. Faz parte da vida adulta lidar com a frustração. O outro me disse não, tá ok, tudo bem. Entende? Estela, você é uma excelente profissional, te vejo como uma amiga de longa data, né? É engraçado isso, uma vez eu escutei a pessoa falando assim, agora com a era digital, parece que todo mundo é global, né? Todo mundo faz novela. A gente passa na rua e encontra as pessoas, né? Eu conheço ela, tipo assim, né? E isso é legal, né? A gente vai fazendo um caminho de conhecer pessoas e tocar almas humanas, né? Porque isso é maravilhoso, conhecer pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas. E a internet nos propõe isso, né? A Pamela é de São Paulo, Vanessa, eu falo o nome de quem já passou pelo processo, tá, gente? Que eu sei de onde é. A Vanessa é daqui, da região dos Lagos, né? A Elaine também é de São Paulo. E aí a
A Ana é daqui, de pertinho de mim, de Niterói. A gente tem que tomar um café, hein? Tem que tomar um café juntos. Vamos lá. Essas são as reações inevitáveis daquele cujo bem-estar até agora colocou antes do seu. O outro estava acostumado de você dizer assim, sim, sim, sim. Você falou não, ele não vai gostar e tá tudo bem. Ele não precisa gostar. Ele vai ter que lidar com a frustração de ouvir um não. E se ele fizer pirraça, deixa ele fazendo pirraça. Ok? Deixa de fazer pirraça. Não tente convencer. Porque às vezes a pessoa que a gente lida, ela tem um argumento tão bom que ela consegue provar que a gente tá errado e a gente ainda pede desculpa no final. Faz sentido isso? Fala pra mim aí, se alguém já viveu isso. Pedir desculpa estando certa só porque foi convencida pelo sujeito. Fala pra mim aí, ó, que eu vou ler. Permaneça o mais calma e alegre possível. Ó, quando eu ativo os meus zingomáticos, que são minha musculatura daqui, direto vai no meu cérebro aquela areazinha lá da serotonina, o hormônio do prazer. Então sorria, porque o sorriso adoça as palavras. Diz não assim, ó. Ah, não! No começo vai parecer estranho, mas depois você vai acostumar com o seu sorriso. Porque eu falei aqui uns dias desses, né? Eu ouvi a vida inteira. Fica séria. Porque você acha que todo mundo é dentista, né? Fica quieta. Não fica rindo pra todo mundo, não. E eu fui, ó, ficando do jeito que os outros queriam. Quando eu vi, eu tava adoecida. E aí eu falei, meu, deixa eu pegar o de volta aqui, ó. Onde tá a Irlânia? Achei a Irlânia, botei ela aqui. E agora eu ando com ela. E é essa pessoa do sorriso. E você pode sorrir também. Não precisa que ninguém te estimule a sorrir. Encontre alegria na sua vida. Irlânia, nos dias tristes. Um dia triste não é totalmente triste. Nos momentos que a gente tem de tristeza, a gente tem momentos e frações de alegria. A gente só precisa olhar para esses momentos. Eu não falo dessa felicidade tóxica, até porque eu estudo a psicologia positiva, que é um movimento científico provado cientificamente. A gente não fala dessa alegria, gratidão, não é isso. É você aprender a dar um significado para sua vida e fazê-la valer a pena. Não porque o outro quer que você sorria, mas porque você encontrou em você possibilidades em meio aos desafios de sorrir. A Pamela tá falando, eu preciso aprender a agir assim. Minha criança é das mais birrentas. Bota ela de castigo, Pamela. Bota essa criança e fala aí, fica no cantinho do pensamento. Vamos conversar. Às vezes a gente precisa chamar a nossa criança para conversar. Por que, Irlane? Porque a nossa criança, ó, toda desregulada. Permaneça o mais calmo e alegre possível e prossiga com suas atividades. Você tem um foco? Você fez sua agenda? Então vai lá cumprir sua agenda. Ah, mas eu quero... Não posso agora, eu tenho que cumprir minha agenda. Depois eu posso. Você, inclusive, você tá na minha agenda. E é interessante, né? Porque eu hoje trabalho em casa, né? E aí eu atendo, tem dia que é de manhã, tem dia que é de tarde, tem dia que é manhã, tarde e noite, enfim, né? Depende dos dias. E tem dia que eu não atendo. Mas assim, às vezes quando eu atendo, eu vou lá e coloco meu esposo no horário lá, tipo, sei lá, de 4 às 19. Aí eu falo assim, pô, vamos ver um filme nesse período, vamos fazer... Mas só tem esse tempo. Eu falei, não quer não? Não quer esse tempo. Não quer. Porque esse tempo de 4 às 19 é seu. Você tá dizendo, mas só tem esse. São 3 horas da minha vida. E ele acabou de entrar aí. E você pode usufruir ou pode reclamar. A escolha está nas suas mãos. O que você vai fazer? Você pode usufruir. E outro dia desse eu fui trabalhar na minha mãe. Fui na minha mãe, tinha agendamento, aí fui pro quarto atender. Aí saí, minha sobrinha falou assim, Tilane, vem brincar comigo. Eu tinha 25 minutos. Eu falei, vou sim, eu tenho 25 minutos. Ah, mas só isso. 25 minutos todos seu, sem celular, sem interferência, sem distração, é tudo seu. Então a gente tem que focar mais no tempo de qualidade do que na quantidade de tempo. Porque às vezes a pessoa tá com você e ela tá com o telefone na mão assim, ó, falando assim, ó. Pode falar, vai falando que eu tô ouvindo. Vai falando, vai falando. Aham. Entende? Então não foca no tempo. Eu quero 20 dias. Não. Às vezes 2 horas com qualidade é atenção.
E a Bárbara Fredrickson, da Psicologia Positiva, vai dizer que amor é atenção. Amor sem atenção não é amor. Tá ouvindo isso? A pessoa te ama, mas não te dá atenção. Oi, peraí, vamos conversar para entender direito esse negócio. Porque amor e atenção andam juntos, ok? As mudanças que está fazendo em sua vida exigem que as pessoas ao redor também mudem. Naturalmente, elas resistirão a isso. Elas vão resistir porque elas gostam daquele jeitinho lá, ó. Tudo pode, abre mão de si, faz o que eu quero, a hora que eu quero. Mas se você não der crédito à sua indignação, a indignação, né? Ela logo passará. As pessoas se acostumam rápido. Ó, depois do Covid, que é assim, use máscara, estica a mão, uma mão para aferir a temperatura e a outra para botar álcool gel, eu falo, qualquer pessoa aprende tudo. Porque a gente, até hoje, né? Aqui tá mais flexível, eu entro num lugar e fico assim, ó. Cadê o negócio? E não, no meu bairro não existe mais máscara, mas quando eu entro no mercado, eu boto a minha máscara, no ambiente fechado, eu boto a minha máscara e já entra assim, ó. Tipo, quem vai aferir minha temperatura e quem vai. Então, se eu aprendi a fazer isso, eu aprendo qualquer coisa, sem fazer pirraça. Por quê, Irlane? Porque quando eu ia na padaria, se eu não tivesse com máscara, eu não entrava. Podia gritar, chamar a polícia, dizer que ia falar com o prefeito, o problema é seu, você não vai entrar que você tá sem máscara. Então, se eu aprendi isso na minha vida, eu aprendo qualquer coisa, ok? Então, não duvide da sua capacidade de aprender. Porque se você aprendeu a viver no Covid, com os limites impostos pelas autoridades vigentes, né, do seu bairro, da sua cidade, você consegue aprender qualquer coisa. Então, vá e aprenda, porque vai fazer bem pra você, tá? É apenas uma tentativa de forçar você a voltar ao seu antigo comportamento altruísta. Quer dizer, altruísta não, né? Porque altruísmo tem uma balança que divide, né? Uma parte para mim, uma parte para você. Mas era para o outro, totalmente. Fazer por elas o que podem e deveriam fazer por si mesmo. Eu até faço por você, mas por mim eu faço primeiro. Por quê? Porque eu sou importante na minha vida. Ouça atentamente o que sua voz interior lhe diz que é bom e certo para que faça. Você desenvolve um interesse saudável por si mesma, seguindo suas próprias sugestões. Faz isso. Às vezes a gente tem sugestão para a mãe, para a tia, para o filho, para o amigo e a gente não sabe dar uma palavra de direção para a gente. Se nós temos sabedoria para o outro, por que a gente não tem sabedoria para a gente? Então assim, pense, se eu fosse minha melhor amiga, o que eu me falaria nesse momento? Ou se não, faz igual a Pamela. A Pamela fala assim, caramba, nessa situação, qual pergunta que a Ilane ia me fazer, hein? Né, Pamela? E vamos que vamos. Finalmente, ser egoísta exige que você reconheça seu grande valor. Que seus talentos são dignos de expressão. Sua satisfação é tão importante quanto a de qualquer pessoa. Olha isso. Você é tão importante quanto qualquer pessoa. E o seu melhor eu é o maior presente que tem para oferecer ao mundo como um todo, especialmente aqueles que lhe são próximos. Até porque, se eu fecho o olho aqui agora, ó, acabou a Irlane e a sua vida vai continuar, entende? E se você fechar o olho, fechou o olho, acabou a vida para você, todo mundo vai dar um jeito. Para você que acabou de verdade, ponto final. Sem esse forte compromisso consigo mesma, você tende a se tornar passiva, desenvolver-se não para a sua grandiosa expressão, mas em benefício de outras pessoas. Embora tornar-se egoísta, que também significa tornar-se honesta, né? Às vezes a gente diz sim para a pessoa com uma vontade de dizer não. A gente topa tanta coisa que não queria fazer só para pertencer. Faça de você uma parceira melhor. Esse não pode ser o seu objetivo final. Seu objetivo deve ser alcançar seu próprio eu superior. E a gente chama na terapia dos esquemas de seu adulto saudável. Por que, Irlane? Porque às vezes o nosso adulto é muito punitivo. O nosso adulto me cobra muito, mas ele não é saudável. O meu adulto saudável é aquele que equilibra o que eu tenho que continuar e o que eu tenho que abrir mão. Não basta você superar todas as dificuldades que encontrou. Ainda a sua própria vida para ser vivida, seu próprio potencial, aquilo que está guardadinho que você não usa, vai usar sim, para ser explorado. Ó,
Esse é o próximo passo natural para que você passe a se respeitar e honrar suas vontades e desejos. Olha, não tem nada melhor do que o sentimento de utilidade. Eu fui lá, eu contribuí em algo com alguém, em alguma coisa. Eu fiz algo lindo. Outro dia eu fui num bazar e minha avó era dona de bazar. Assim, minha avó adorava um bazar. Fazia crochê, fazia tricô, fazia pano de tecido, pintura em tecido, fazia um monte de coisa. E aí tinha umas senhorinhas lá que faziam isso. E eu fiquei pensando assim, caramba, na nossa geração, quem é que vai fazer isso? Porque eu até sei fazer macramê, é o que eu sei fazer. Agora o resto eu não sei fazer. E aí, eu já bordei uma bolsa minha com pedra, ok. Mas não é algo que hoje em dia a gente aprende com tanta facilidade. Se eu quiser aprender isso, eu tenho que procurar um curso, eu tenho que me locomover. Antigamente, esses saberes manuais eram ensinados de mãe para filha, de avó para filha, para neta, né? E aí, quem não aprendeu? Quem não aprendeu tem que arrumar um lugar que ensine. Se quiser também, tá? Ninguém é obrigado a nada. Mas assim, eu gostaria. Eu fui lá no bazar, né, de um lugar que tava lá os panos de prato, pintura e tal. Eu lembrei da minha avó. Falei, nossa, que coisa linda, né? Porque a gente tirou isso, tudo a gente compra, a gente manda fazer, entra na internet, encomenda, chega tudo pronto, né? E a gente não tem mais aquele gostinho de sentar, construir, fazer, errar às vezes, fazer um outro desenho em cima daquele. Isso é muito importante. Essa coisa da gente usar a criatividade para gerar possibilidades faz com que na vida a gente também faça isso. Isso nos foi tirado e a gente fica com uma vida muito pronta. Então, às vezes, a gente não quer construir nada. Você me ama, logo você sabe o que eu preciso, porque você me ama e é sintonia de pensamento. Não, não é isso. Isso é o mundo da criança, é fantasia, tá, meu povo? Assumir a responsabilidade por si mesmo e sua felicidade dá uma liberdade a filhos que se sentiam culpados e responsáveis por sua infidelidade. Sabe aquele filho que achava que o pai foi embora por causa dele, porque não deu conta do casamento do pai e da mãe? Quando começa a dar passos assim, ó, e ser feliz, eu faço a minha própria alegria, ele fala assim, uai, interessante, ele não foi feliz porque ele não quis, porque ele não procurou, porque ele não buscou. Pra ele a vida era assim. Nossa, eu não sou responsável por isso. Você vai tirar o peso da culpa de cima de você. Tá? Um filho nunca poderá equilibrar a balança ou pagar a dívida quando a mãe sacrificou a vida. Ó, escreve isso aí, ó. O filho nunca poderá equilibrar a balança ou pagar a dívida quando a mãe sacrificou a vida, a felicidade e a satisfação dela em prol da família. Isso foi uma escolha pessoal, ok? Porque na época, no momento, a pessoa achava que era a coisa certa a fazer. E aí, você tirar esse outro peso também. Minha mãe abriu mão de mim. Não, minha mãe escolheu cuidar de mim. Porque senão a gente fica numa relação que eu sou mãe da minha mãe. Logo, eu sou responsável pela felicidade dela. Ok? Não é isso. A minha mãe é minha mãe e ela, como adulto, fez as escolhas dela. E eu faço as minhas escolhas a partir de hoje. Vê-la abraçar totalmente a vida permite ao filho fazer o mesmo. Assim como ver a mãe sofrer, indica que a vida é um sofrimento. Quando eu sou criança, é isso mesmo. A vida é um sofrimento, minha mãe está sofrendo, a vida é assim. Mas quando eu vou dando passos, encontrando satisfação, treinando habilidade, tendo relacionamentos positivos, eu tô vendo que eu estou construindo uma nova vida. E como para essa nova vida eu já tenho uma imagem, meu cérebro vai falar assim, não... Show de bola. Agora eu posso fazer novas escolhas e ter novos resultados. Tomara que é de... Toma que é de graça, Dio. Tô brigando com ninguém não, gente. Tô falando a verdade. Todo mundo aqui é adulto. Toma que é de graça. Foi ótimo. Ai, ai, seus relacionamentos se tornam automaticamente mais saudáveis. Ninguém deve a você e logo você também não deve nada a ninguém, ok? Ó, abre mão das algemas, ok? Tem aquela música assim, né? Corra, lá vem a tristeza, corre da tristeza, que a tristeza tá vindo. Mete o pé, você não é obrigado a ficar com pessoas que são arrastadores de corrente. Cada um que cure a sua dor
procurando a ajuda necessária. Porque olha só, gosto muito de pensar nisso. A pessoa fica o dia inteiro no WhatsApp. O dia inteiro você olha pra pessoa, a pessoa tá no telefone. Aí quando quer alguma coisa útil, fala assim, você não me indica? Claro que você pode indicar. Mas por que se ela fica o dia inteiro no telefone, ela não procura o que faz bem pra ela? Fica rindo de piada em grupo. Piada que não tem nada a ver. Você olha assim e fala, por que ela tá rindo mesmo? E aí, quando ela precisa de ajuda, você que tem que fazer por ela. Tem alguma coisa que não bate, né? Todo mundo tem um telefone na mão hoje. Todo mundo tem internet pra falar no WhatsApp, Google, YouTube, dadadá. Então, cada um procura sua alegria, ok? Ó, toma que é desgraça, né, diva? É que essa foi pra mim. Ai, isso aí, ó. Pega isso e apruma a vida. Vai fazer coisas novas pra ter resultados novos. Quando você fizer a grande mudança de papel, deixando de cuidar dos outros para cuidar de si mesmo, é bem provável que o seu comportamento seja equilibrado por mudanças de papéis em todos os seus relacionamentos. Você começa mudando em um relacionamento e aí vai uma cadeia. Ó. Você vai vendo que você precisa mudar em todos os relacionamentos. Você vai vendo que isso te faz bem. Se essas mudanças forem difíceis demais para o homem em sua vida, ele poderá ir embora. Procurar outra pessoa que seja como você era. Por isso, talvez você não fique com a pessoa com que estava. Existem pessoas que não toleram as nossas mudanças. Já ouvi assim, é muito difícil lidar com uma mulher que sabe quem é. Já ouvi isso. E ok, quando eu não sabia quem eu era fácil de lidar? Então se quiser caminhar comigo, tem que entender quem eu sou agora. Entende? Por quê? Porque não vai me dominar. E esses discursos são discursos para te aprisionar no mesmo lugar. Para você se sentir culpada, guardar suas asinhas e ficar reprimida no canto. Ó, não faz isso com você. Você merece mais. Quando você fizer já ali, né? Quando nos tornamos mais saudáveis e equilibrados, atraímos parceiros mais saudáveis e equilibrados. Olha que coisa boa. Ilane, meu dedo é podre. Será que você está saudável e equilibrado? Seu dedo tá podre ou é a profecia autorrealizável? Aquilo que você acha que você vai alcançar, você acaba alcançando. Quando nos tornamos menos carentes, mais nossas necessidades são satisfeitas. Você não é uma criança carente que precisa, ai mãe, por favor, bota o espeto aqui pra mim. E eu gosto disso, né? Eu tenho uma colega, ela já fez até live aqui comigo, a Jacília. Eu brinco com ela assim, empatia, toma uma espeta. Porque às vezes a pessoa acha que a gente tem que ter empatia com ela como se ela fosse um bebezinho. Como se fosse assim, uma criança chorando, a outra chorando, aí ela pega a chupeta e dá pra ela. Não é isso. Às vezes ter empatia pelo outro é abraçar ele e falar assim, vambora sair desse buraco. Mas eu não quero, me sinto fraca. Mas se ficar aí vai morrer. Eu não posso ficar aqui com você, senão eu vou morrer junto. Então, às vezes, você precisa literalmente se posicionar. Por quê? Porque senão o afogado lá, te leva junto pro fundo do mar. Porque ele vai se bater, vai ter uma força que você não vai controlar. E o que vai acontecer com você? Vai ser puxado pro fundo do mar. E é capaz de você morrer afogado e o outro ficar vivo. Entende? Porque ele usou você como boia. Então, pensa direitinho. Olha pro outro e fala assim, querida pessoa, vamos comigo? Porque junto a gente consegue. Não, quero que você pare e fique aqui comigo. Aí não dá. Fiquei tanto tempo aí, minha bunda tá até com calo. Não dá. Tem que curar, o médico disse que não pode. Vambora. Se for junto, eu vou. Vai ficar parado aí com você, eu não tenho condição. Mas nossas necessidades são satisfeitas. E quando desistimos do papel de superprotetoras, mamãe, né? Abrimos espaço para alguém que cuide de nós. Como pai e mãe, não. Como dar e receber, com equilíbrio. Eu dou para você e recebo de volta. Ninguém é peso para ninguém. Porque também não é isso, né? Eu vou deixar de ser peso para ficar nas costas dos outros. Vou deixar de carregar o peso para alguém me carregar. Não. Vamos ser adultos saudáveis. Ninguém carrega mais ninguém. Relacionamento é coisa para adulto. E aí, como adulto, eu vou ficar de pé. E aí, agora a gente vai entrar na décima passo que a gente precisa dar, que é partilhar com os outros o que você experimentou. Às vezes a gente acha assim, poxa, fulano escreveu um livro, ciclano escreveu um livro, sei lá quem escreveu um livro, mas a minha história não dá um livro, não. A minha história é tão fraquinha. Ei, para com isso.
A sua história é sua história. Não é para você se fazer de vítima na sua história, mas é para você usar como potência, gasolina pro seu motor, ó, para você poder seguir. E aí o que acontece com isso? Quando você sobe um degrau de uma escada, subir um degrau, você já pode olhar para trás e falar assim: você quer subir? Quero. Você estica a mão e puxa. E aí você solta a pessoa, deixa ela lá, que ela vai ter a experiência dela naquele novo degrau. E você pode se preparar para subir o próximo. E já pode estender a mão e falar assim: vem mais um. E puxa alguém pro céu aí. E aí a gente vai puxando pessoas. Então a sua história pode ser uma grande potência para você. Partilhar suas experiências com os outros significa se lembrar de que esse é o último passo para a recuperação. Você não tem mais vergonha. Pensa nisso, ó. Ai, meu Deus, vou contar que eu passei por isso. Ai, meu Deus, eu já era adulta, né? Eu fui essa mulher que amou demais. Ai, o homem gritava e eu não tinha uma ação. Não vou contar pra ninguém, não. Se você ficar nesse lugar, você ainda está aprisionada nele. Então, deixa a vergonha de lado. E começa a falar num lugar seguro, com pessoas que te suspendam, que te levantam. A Aline tá falando: Aline, tudo bem? A história de cada um é única e é válida. Ninguém vai ter a história de alguém. Por isso que eu gosto do trabalho em grupo. Por quê, Ilane? Porque a gente complementa. Tem a minha parte, tem a parte dos outros e a gente vai crescendo junto. Espere para dá-lo depois de ter trabalhado bastante a sua recuperação. Por ser útil demais e se concentrar nos outros é parte da sua doença. Ó, cresci, evoluí, já treinei na espiritualidade, já disse sim pra mim, já fui egoísta, né? Já assumi minha vida, E agora? Agora eu vou contar. Eu tô bem, recuperada. E eu posso compartilhar. Em seu grupo de apoio, se você tiver um, significa contar para as pessoas recém-chegadas como era antes e como é agora. Não significa dar conselhos, não é isso. Mas apenas explicar o que funcionou para você. Tampouco significa dar nomes ou pôr a culpa nos outros. Quando você está nesta etapa da recuperação, sabe que culpar os outros não ajuda. Não ajuda. Ah, culpada é minha mãe. Culpada é meu esposo. Culpada é meu pai. Culpada é... Claro que o que é violência, você não é obrigado lá. Ó, perdão. Hoje eu tô uma pessoa perdoadora. A pessoa estava estudando sobre perdão. Cheio de perdões aqui. Perdão não é reconciliação. Perdão é você olhar para aquilo que te feriu e não sentir mais dor, ok? Não dói mais. O que me doía antes não me dói agora. Essa dor foi transformada em potência para eu agir, para eu sair daquele buraco que eu me encontrava. Então, é necessário, volto a dizer, né? Igual um papagaio repetindo. Como diz Santo Agostinho, se encontrar um homem mau pelo caminho, libera logo, perdoa logo, para não se tornarem dois, ok? Porque o mal deixa rastro, mas a bondade também deixa. Então escolha qual lado você vai ficar, né? Então, pouco significa dar nome ao culpado. Quando você está nessa etapa da recuperação, sabe que culpar os outros não adianta. Partilhar suas experiências também significa quando você encontrar alguém com um passado parecido com o seu, ou em uma situação semelhante àquela em que estava. Estar disposto a falar sobre sua própria recuperação, sem precisar coagir a pessoa a fazer o que você fez para se recuperar. Ela não é obrigada a fazer a mesma coisa, ok? Mas ela pode usar algum instrumento que você usou. Não há mais lugar aqui para dirigir e controlar do que havia em seu relacionamento. Você, ó, liberou. Como diz aqui, ó, Aline, autorresponsabilidade. Ó, e eu gosto de pensar nisso aqui, autorresponsabilidade. A sexta lei da autorresponsabilidade, se é para julgar as pessoas, julgue apenas as atitudes dela. E aí ela fala, ele traz um exemplo assim, né? Como eu tô dirigindo no trânsito, e aí passa uma pessoa e me corta. Seu barbeiro! Eu tô dizendo que a pessoa é um barbeiro, mas a atitude dela foi uma barbeiragem, ela fez algo errado. Mas aquilo não é a pessoa. Então, assim, lembra que eu falei lá
a Babá Quase Perfeita? O que eu falei lá na Babá Quase Perfeita? Que o Daniel não servia como esposo. Mas quando ele saiu daquele lugar, né, e foi para a Senhora Doubtfire, ele conseguiu ser compreensivo, ele conseguiu estar em outra posição, vendo de forma mais assertiva e contribuindo para a evolução do grupo. Talvez a gente esteja no lugar errado. E essa reflexão é muito válida para quem tem filho com um parceiro desta forma. Por quê? Porque pai e mãe se separam. Desculpa, casal se separa, mas pai e mãe é eternamente pai e mãe. Então você vai se separar do seu marido, mas o pai do seu filho é o pai do seu filho. E nesta criança você não pode abrir a cabeça dele, separar ele e dizer assim: fica só comigo, não olha mais pro seu pai. Porque isso é alienação parental, ainda é crime, gente, tá? Qual a sua responsabilidade no caos em que você se encontra? Freud que fala isso muito bem. Qual a sua responsabilidade nisso, querida pessoa? O que você tá fazendo aí para manter esse negócio aí? Vamos lá. Partilhar pode significar dedicar algumas horas a ajudar outras mulheres, como voluntária. Talvez em um serviço de apoio emocional, ou encontrando com alguém que podia ajudar. E às vezes você ajuda simplesmente convidando para um café e ouvindo. Porque eu já falei aqui e volto a dizer, às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo. Se você chegar lá falando mal do sujeito, você arruma uma inimiga. Porque ele é a mão que balança o berço, ó. Ele é quem bate, mas ele é quem acarinha de noite. Ele é quem bate, mas é quem traz a comida. Então ainda tem pontos bons ali. E a pessoa não vai abandonar porque você tá achando que por muito seu falar, ela vai te ouvir. Sabe? Aquela coisa que diz assim, não fazer vãs de repetições achando que seu muito falar será ouvida. Não é porque você fala muito. Talvez você tenha que se tornar confiável, ser amiga, estar perto, dar o ombro, ouvir sem julgar, para ela se sentir confiável e entender. Eu tenho ele, mas eu também tenho essa amiga. E aí ela começa a colocar para fora. Ela começa a te pegar como abrigo seguro. Não você querer salvar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Às vezes a pessoa não tá vendo que a tempestade está se formando. Você, nesse ponto onde está, você vê, mas a pessoa não vê. Então a gente tem que ter paciência. Por que, Irlânia? Porque sair não é certeza de que a pessoa não vai voltar. E eu costumo dizer, sair é pior do que... ter que voltar é pior do que sair. Então, se vai sair, saia como adulto saudável. Escolheu, não foi escolhida. Agiu, não foi agida, ok? Pode significar ajudar a instruir pessoas para trabalhar nas áreas médicas e de aconselhamento sobre a abordagem terapêutica adequada para mulheres como você. Olha só, gosto muito de pensar nisso, né? Eu tenho uma tia que foi psiquiátrica a vida inteira. E aí a gente passou, né, a vida inteira com a diferença dela e tudo mais. E na minha família, a gente abraçava ela, era normal aquilo, né? Ela fazia parte da família e ela tinha alguma coisa, às vezes ficava internada, a gente, né? Enfim. E aí depois a minha mãe teve um surto psicótico. E eu já fiz visitas em hospital psiquiátrico, né? Por causa da profissão e tudo. Já participei de grupos nesses movimentos e tudo mais. Mas nada me enriqueceu tanto do que a vivência familiar. Em alguns grupos com médicos, com psiquiatras e psicólogos mais experientes, eu que trouxe esse saber. Por quê, Lana? Porque eu vivi na minha casa. Entende? Eu leio nos livros, eu me armo de munição da abordagem que eu utilizo, mas eu também tenho um saber do laboratório, sabe? Eu vivi aquilo ali. Então, quando alguém fala pra mim, é muito difícil ter um paciente doente mentalmente em casa, eu sei como é. Eu sei como é. Ah, porque ele quebrou tudo em casa, eu sei como é. Porque ele bateu num membro da família, eu sei como é. Porque eu vivenciei isso. E hoje, Irlânia, hoje eu ajudo pessoas que vivem isso. Mas eu vivi isso primeiro na minha casa, depois eu vi na formação e agora eu atendo pessoas com isso. E inclusive quando, né, porque às vezes a pessoa passa por uma esquizofrenia, passa por um outro transtorno, né, ela consegue com terapia, medicação, melhorar muito, ter a recidiva das manifestações do transtorno. Só que ela tem que se conhecer para ela regular. Outro dia eu falei para uma familiar, você tá agitado, você já percebeu? Vamos procurar ajuda? Será que não tá na hora de rever a medicação?
Por quê? Porque às vezes a pessoa se envolve e acha só que é ansiedade. É só ansiedade. Não é só ansiedade. Não é. E conhecendo essa pessoa, conhecendo o caminho que ela fez, eu vi que era ansiedade, mas era um desequilíbrio mental e emocional. Então ela voltou lá, tá? Voltou ao psiquiatra, tá tomando remedinho, tá fazendo a terapia e tá bem. Tá bem. Irlane, mas eu não sou maluca pra ir na psiquiatra. Quem falou pra você? Eu falo que psiquiatra é pra quem não quer ficar. Vá sozinha, pega a sua bolsa e vai lá. Ô, psiquiatra, vem aqui, ó, pedir ajuda. Não tô dando conta, não. Não espere ser carregada pra lá, ok? Vai lá, marca uma consulta. Irlane, eu tô numa ansiedade que eu não consigo. Faz terapia? Faça sua terapia. Procure ajuda. Não fica lutando achando que é assim. Ai, porque eu sou descontrolada. Ai, porque eu sou descontrolada. Será que é só descontrole esse negócio? Será que você não precisa de uma ajuda especializada? Em vez de ficar se julgando, se culpando. Entende? Aí, cadê a diva? Toma que é de graça, né, diva? Ai, ai. Vamos lá. Precisa ser honesta, estar disposta a abandonar seus segredos e suas necessidades de parecer boa. Ai, preciso ser tão boazinha. Eu falei aqui com vocês, né? Que eu escrevi uma carta normal. Escrevi uma carta aqui, de uma inquietação que eu tinha. Aí eu fui pra terapia e falei assim, Mari, deixa eu te falar uma coisa. Poxa, eu escrevi uma carta que saiu tanta coisa, ela manda pra mim, aí eu, mandar pra você? Não, não quero. Não, eu escrevi coisa lá que eu não falo pra ninguém, ela, mas eu sou só terapeuta, eu mandei cheia de vergonha, mas eu mandei. Mas quando eu mandei, eu falei assim, caramba, não tem mais máscara. Entende? Porque às vezes a gente fica com a máscara da boazinha, que o mundo me vê como perfeita, e eu não sou isso. É mentira. É mentira. Quer me conhecer? Conviva com meus vizinhos, conviva com meu marido, conviva com meus pais. Aí você vai me conhecer. Por quê? Porque são aquelas pessoas que a gente é mais transparente. É bem isso, né? Agora minha irmã fala assim, você é desse jeito. Eu falei assim, Flor, porque ela assiste minhas palestras, minha sobrinha pede assim, mãe, tia Lana tá fazendo palestra, bota pra eu ouvir. Aí eu falo assim, Flor, é muito diferente, né, na live. Ela, não, Ilane, você é essa pessoa. Então, gente, é essa pessoa aqui, entendeu? Faz piada. Mas ficar brava também, tá? Mas aí logo volta, assim, porque ficar brava há muito tempo não é bom, não. Vamos lá. Finalmente, deve revelar uma capacidade de dar sem esperar a gratificação pessoal. Gente, isso aqui é a melhor coisa. Porque aí eu te dou e eu não tô aqui, será que alguém vai falar? Não. Todo ano. E se der, deu. Se não der, tá tudo bem também. O importante é você aplicar na sua vida. E às vezes a gente faz por um familiar esperando algo em troca. E logo quando ele faz alguma coisa que não compatibilizou com a sua expectativa, você xinga, diz que ele é egoísta, que ele só pensa nele, que você fez de tudo, mas ele não devolveu pra você. Então, pensa direitinho, sem esperar gratificação. A maior parte do que oferecemos quando amamos demais, na verdade, é manipulação. Olha a importância de não esperar nada em troca, sair deste lugar de manipular. Agora eu vou doar quando eu quiser, sem esperar nada em troca. Agora estamos livres o bastante para oferecer livremente nossas próprias necessidades. De forma satisfeita e estamos cheios de amor. Por quem? Por nós. Falei de você, Jocília. Jocília acabou de entrar, acabei de falar de você. A coisa natural a fazer é partilhá-lo sem esperar nada em troca, ok? Se você acredita que tem uma doença, também precisa perceber que, como alcoólatra que está sóbrio, pode ter uma recaída. E a gente tem falado isso todos os dias. Sem vigilância constante, pode voltar aos velhos modos de pensar, sentir e se relacionar. Trabalhar com recém-chegadas ajuda é não esquecer o quanto está doente e de quão longe chegou. Tá entendendo? Voltar, se doar, ajudar, é trazer assim, eu caminhei isso aqui. E eu não irei esquecer. Então, eu vou estar ajudando pessoas a se recuperarem nesse processo. Ok? Impede de negar o quanto isso realmente é ruim, porque a história de uma recém-chegada será muito parecida com a sua. E você se lembrará com compaixão por ela e por si mesmo de como era antes.
vai te fazer lembrar de onde você caiu para você não voltar para o mesmo buraco, vai te fazer ser autovigilante e ainda você vai estar tão cheia de amor por si, de autocuidado, que você vai conseguir derramar sobre outras pessoas. Assim, você pode amar à vontade, que é aquilo que transbordou em você, ó. E aí transbordou tanto que você compartilha. Ao falar sobre isso, você dá esperança a outra pessoa, então sua história é importante. E torna válido tudo pelo que passou em sua luta para a recuperação. Você vai dar sentido à tua dor. Qual o sentido de ter vivido isso tudo? Por que eu vivi? Quando você vê pessoas se tornando fortes, através do seu depoimento, através da sua contribuição, você vai falar assim, caramba, o sentido da minha vida está aqui. Não para ter dependentes e manipuladores ou ser manipulada, mas para ter pessoas que você consiga encorajar para a vida. Encorajar mesmo, impulsionar, ok? Você ajudará outras pessoas a se recuperarem e manterá a sua própria recuperação. Não é só sobre se recuperar, é sobre recuperar e manter a recuperação. Assim, essa partilha é, em última análise, um ato de egoísmo saudável. Olha, agora eu vou olhar para mim e eu vou me orgulhar deste caminho que eu poderia ter desistido, eu poderia ter abandonado, eu poderia ter ficado lá que era mais fácil, não teria que aprender nada. Mas você se orgulha de forma heróica. Afinal de contas, você sabe que você passou mais do que eu, que sei trechos daquilo que você compartilhou comigo, por meio do qual você promove ainda mais bem-estar, permanecendo em contato com os princípios da recuperação, que lhe são úteis para a vida toda. E a gente vai voltar rapidamente lá nos 10 princípios da recuperação. Para quê, Irlânia? Para não esquecer. Primeiro, procurar ajuda. Segundo, tornar-se sua própria recuperação a prioridade na sua vida. Você vai ajudar os outros, mas primeiro você vai cuidar de você. Entrar em um grupo de apoio semelhante que a compreenda, que não é para achar culpados, vamos matar aquele sujeito. Não é sobre isso. É sobre você estar num grupo especializado que vai te ajudar desta doença que é a doença da mulher que ama demais. Depois você vai desenvolver a sua espiritualidade, acreditar em algo maior, orar, meditar, rezar, contemplar o belo, fazer algo que te faz bem, que você sai dessa pequenez e finitude e encontra voos mais altos. Quinto, parar de dirigir e controlar os outros. Nós vimos que isso não é muito fácil e dá a ideia de que a gente tem um controle de tudo porque a gente está dirigindo as pessoas, né? Aprender a não entrar em jogos. A pessoa sabe aonde é o seu botão emocional. Ela vem e aperta assim, ó, e você troca o botão de lugar. Você vai falar assim, não, esse botão se apertava, você tinha até a chave dele, agora eu mudei. A pessoa vai continuar fazendo e você decide não entrar no jogo dela. A sua relação não precisa ter um jogo para continuar funcionando, ok? Vamos lá. Enfrentar corajosamente seus próprios problemas e defeitos. E aí você pode colocar o que eu tenho de pontos a melhorar, hein? O que eu tenho que melhorar na minha vida? Eu vou enfrentar, eu vou gerar soluções para sair desse buraco que eu entrei. E aí vem a frase da Aline, de Freud lá, ó. Qual é a parte nesse mal que você tanto se queixa? Você se queixa tanto de uma questão. E qual é a sua parte nisso? Você é só vítima das circunstâncias? E aí, se você for vítima das circunstâncias, você vai trocar de abusador, ok? Vamos lá. Cultivar o que precisa ser desenvolvido em si mesmas, tá? Tornar-se egoísta. Pensa nisso, ó. Que se egoísta é cuidar de mim, se eu sou egoísta. Se ser egoísta é priorizar a minha vida, sim, é. E partilhar com os outros o que você experimentou e aprendeu. E agora você vai fazer sempre a manutenção. Posso partilhar sim. Vou partilhar e a gente vai conversando sobre isso. Este livro e os seus ensinamentos me ajudou a não pegar a cruz dos meus filhos. Ai, que lindo, gente. Se o filho já vota, já tem 18 anos, deixa ele ir. Por quê? Eu estou aqui.
mas ele precisa ir, ele não precisa aprender a viver, a se ressignificar a vida depois que você se foi. Ele tem que aprender enquanto você tá aqui, porque você é um conselho e um suporte, ok? Ó, a não pegar a cruz dos meus filhos e deixar eles levar cada um a sua. Não está sendo fácil, mas continuo aprendendo com você. Que Deus abençoe. Obrigado. Amém, amém. E é isso, ó. Às vezes parece difícil. Caramba, mas eu era tão útil, a minha agenda era tão ocupada, porque eu tinha meu neto, tinha meu filho, tinha meu vizinho, tinha um monte de gente, só não tinha tempo pra mim. Para tudo. Vamos fazer agenda. Eu primeiro. Tô bem? Meu intestino tá ok? Bebi a água necessária nesse dia? Cuidei da minha pele? Minha unha tá feita? Como é que tá meu cabelo? Agora, comi direitinho? Tô alimentada? Fui ao ginecologista? Fiz o meu preventivo anual? Depois dos 40 fiz a minha mamografia? Tá tudo em dia? Meus dentes, como é que estão? Ah, meus dentes estão tudo bem. Agora, quem mesmo? Entende isso? Isso não é egoísmo. Isso é fazer valer a sua vida. Porque talvez tá todo mundo aí, ó. Lembra lá do canudinho que eu usei? Eu deixo aqui, eu ganhei esses canudinhos numa palestra que eu fui. E aí aqui, ó, canudinho. Todo mundo te sugando com canudinho. Você tá sequinha sugada com canudinho, né? Mas tira o canudinho. Fala, a partir de hoje, cada um que suba no pé, pega o seu coco e corte e tome a água. E começa a delegar para os outros. Por quê? Porque às vezes as pessoas não crescem porque nós atrapalhamos as pessoas. Faz sentido para você? E muitas mulheres às vezes só crescem depois que a mãe morre. Só cresceram depois que a mãe morreu. Ou perderam as suas mães e ficaram desesperadas sem saber o que iam fazer de suas vidas. Por quê? Porque não tiveram uma vida autônoma. Pega os problemas de filhos e netos, tá? Difícil cuidar de mim. Eu vou abandonar isso, Dulce. Fala assim, ó, vida de cada um. Toma aqui, ó. Eu tenho uma chave aqui que eu gosto. É uma caneta em formato de chave, gente. Tava por aqui, eu não sei cadê. Eu vou achar e vou... Eu até gravei um vídeo outro dia com ela, não sei cadê. Enfim, mas é uma chave prata. E aí eu gosto de pegar ela, porque assim, ó, devolve a chave da vida do outro. Vai, toma aí, ó. Toma a chave. Pega a chave aí. Pega a chave, abre a sua porta, cuida de você, cuida da sua vida e tá tudo bem. E eu tô aqui como suporte. Se precisar. Se não conseguir dar conta. Lembra de uma brincadeira? A pessoa e as brincadeiras, né? Tinha uma brincadeira que eu brincava assim, mamãe, posso ir? Quantos passos? Aí falava assim, 10 de tartaruga. Eu odiava de tartaruga. Eu gostava de elefante, né? Que eu chegava logo. Aí quando falava assim, ó, 10 de caranguejo. Naquela época a gente achava que caranguejo andava pra trás, né? Ficava com uma raiva quando na minha vez era caranguejo. Eu ia andando pra trás assim. E às vezes a gente vem pra vida assim, mamãe, posso ir? Quantos passos? Eu tenho 30, 40, 50, 60 anos e ainda tô perguntando, mamãe, posso ir? Quantos passos? Pensa nisso. Quanto mais autonomia seu filho tiver, quanto mais autonomia as pessoas ao redor tiver de você, melhor. Melhor, porque cada um contribui com algo. Nós estamos numa vida, numa família, não para eu carregar todo mundo nas minhas costas, mas para eu crescer e ajudar. Vamos lá, kkk, gostei. A Dulce colocou, você tá me ajudando muito, obrigado. A Vidinha conhece a brincadeira, né? Ó, estamos ali, ó, na idade, né? Enfim. Passei a dizer não, exatamente. E dizer não, lembra lá, é dizer sim pra você. Dizer não pro outro é dizer sim pra você, para as suas necessidades, para aquilo que você precisa. Ó, essa semana nós fizemos live todo dia e acabamos com os 10 passos, gente. E aí a gente tem um encontro agora, que é recuperação e intimidade, acabando com a distância. Essa será o nosso próximo encontro da quarta-feira que vem. E essa semana que vai entrar, eu já estou colocando aqui para a gente começar a votar qual o livro que a gente vai estudar no próximo Clube do Livro. E eu quero contar com a sua votação,
pra gente juntas crescermos. Porque a meta é isso, a corrente do bem, cada dia 1% melhor, tá bom? Beijo no seu coração, obrigado por todo mundo que ficou comigo até agora. Se você não assistiu a live, assista porque ela vai ficar gravada aqui e se dê a oportunidade de viver uma vida sem dependentes e codependentes. Viva a sua vida e construa a sua história, viu? Ó, beijo no coração e até semana que vem.